Você sabe interpretar seu lado de patologia pulmonar? Vamos descobrir hoje no Direct Pneumopato. O primeiro conceito que temos que ter em mente enquanto a gente fala em laudo de patologia pulmonar é a transformação da morfologia em fisiopatologia. Então a gente está falando de um processo estático transformado em um processo dinâmico. E como que fazemos isso? Através da análise histomorfológica, detalhada e minuciosa, e com um background clínico e radiológico, nós transformamos aquelas imagens em um processo dinâmico, em uma fisiopatologia, o que está acontecendo com aquele paciente. E disso, o fruto disso, indireto, é o diagnóstico. Então, a minha principal preocupação quando eu estou estudando um caso é entender a fisiopatologia daquela doença. E aí sim, por consequência, vem o diagnóstico e o tratamento correto. Quando a gente não entende a fisiopatologia da doença, a gente não consegue chegar a um diagnóstico com uma acurácia alta. Então é crítico que a gente faça esse processo de interpretação da histomorfologia frente aos achados clínicos radiológicos, ou seja, transforme tudo em estático e em dinâmico. Então, desse processo, a gente mudou o laudo convencional da patologia, onde havia apenas a macroscopia e o produto de biópsia pulmonar, então apenas um laudo descritivo, um laudo baseado na observação única e exclusiva do patologista, para um laudo de patologia pulmonar, onde vários tópicos são importantes, são críticos para a avaliação da doença do paciente. Então a gente tem aqui uns 6, 7 tópicos, no quais a gente transcreve aquele processo que eu expliquei para vocês no último slide. Então nós temos o primeiro item, a história clínica, e aqui entendam o quadro clínico, a semiologia, a radiologia, antecedentes pessoais, antecedentes familiares, enfim, tudo que envolva o paciente naquela doença em questão e outras doenças também. Tá? Depois nós temos o estudo macroscópico, que é a avaliação macroscópica da peça que chega na patologia. Às vezes, se é uma biópsia pequena, essa avaliação é mais sucinta, mas numa peça maior, essa avaliação tem que ser mais detalhada. O estudo histomorfológico, que é onde a gente, de fato, descreve o que a gente está vendo na lâmina. Os estudos histoquímicos ou imunohistoquímico, onde a gente acrescenta valor agregado a essa avaliação histomorfológica. O diagnóstico anatomopatológico, onde nós descrevemos o padrão de morfologia encontrado. O diagnóstico anatomoclínico, onde a gente faz esse processo dinâmico e faz essas correlações anatomoclínicas para chegar a um diagnóstico mais acurácio, alguns comentários que sejam pertinentes e as referências. E agora eu vou explicar cada um desses itens críticos para você poder entender como interpretar um laudo de patologia pulmonar. Então, primeiramente, a história clínica. Qual é a importância da história clínica em um laudo de patologia pulmonar? A história clínica é o nosso roteiro, é o script do nosso filme, tá? É o background onde tudo vai se passar, né? É um filme de Velho Oeste, é um filme de ação, é um filme de ficção científica, né? Vai ter cavaleiro, vai ter... qual é o cenário, né? Então, a história clínica é como se fosse um guia. Então, quanto mais detalhada, quanto mais pormenorizada ela for, melhor vai ser o nosso entendimento daquele filme, né? Então, quanto mais detalhista, mais item por item discutido nessa história, mais a gente vai entender o roteiro do script e poder, nos itens seguintes, transformar aquele processo morfológico em dinâmico, porque é através desse script que a gente faz esse processo. Tá?
Então é muito importante que vocês preencham muito bem a história no pedido de biópsia e ou ligue ou converse com o seu patologista que está analisando a sua lâmina, tá? Porque é isso que vai fazer o seu diagnóstico ser mais acurado, e não é o do patologista nem o do clínico, é o diagnóstico do paciente. Depois a gente tem um bloco aqui de estudo macroscópico, estudo histomorfológico e estudo imunohistoquímico. Esse bloco, o objetivo dele é determinar os fatos. Então aqui a gente mostra o cenário, a gente dá ganchos físicos, vamos dizer assim, para a história se transcorrer, né? E a gente destaca os detalhes, né, daqueles fatos. Então aqui esses 3 blocos, eles tentam mostrar o que a gente vê puramente, tá? Então isso é uma descrição, é uma visão daquelas células, daquelas lesões que a gente encontra no pulmão, tá? Muitas vezes alguns laudos colocam isso como o principal produto da biópsia pulmonar, e na verdade não é. É um componente muito importante, o qual o patologista é crítico para que se faça, mas ele não é o elemento que torna o conhecimento dinâmico, que não é o elemento que não faz por si só o processo diagnóstico baseado na fisiopatologia, tá? Outro fato é que esse estudo macroscópico e esse estudo histomorfológico às vezes também pode não ser tão detalhado e minucioso como se exige na patologia pulmonar. Então, 2 fatos que prejudicam muito, então, o seu entendimento no processo dinâmico, tá? Então, é muito importante que a gente faça esses estudos de maneira bem criteriosa e minuciosa, ok? O próximo item é o diagnóstico anatomopatológico, o qual gera muita confusão entre os clínicos e até mesmo os pacientes, porque as pessoas esperam encontrar uma frase, uma palavra única que resolva tudo. Isso não é verdade. O diagnóstico anatomopatológico é o resumo dos fatos. Então, ele destaca muito mais um padrão de lesão, tá? O pulmão responde patologicamente em padrões, tá? Então, eu posso dizer que o diagnóstico anatomopatológico é um trailer, é o trailer do nosso filme. A gente olha ali e pensa ou pode imaginar o que será o filme, mas ele não é o filme, ele é um trailer, tá? Porque ele mostra um padrão, o que você vai encontrar dentro daquele filme, tá? Então, devido a essa confusão, né, entre o diagnóstico anatomopatológico, o diagnóstico final, o diagnóstico etiológico e o diagnóstico anatomopatológico, acaba ocorrendo divergências, né, muitas, entre patologistas e clínicos, enfim, porque a pessoa lê o diagnóstico anatomopatológico e entende como diagnóstico etiológico, e não é, tá? O diagnóstico anatomopatológico é o resumo dos fatos, é o padrão, é o trailer, e não é o diagnóstico etiológico. Às vezes eles se confundem, de fato, concordo. Às vezes o diagnóstico anatomopatológico pode ser o mesmo nome ou a mesma frase do diagnóstico etiológico, do diagnóstico anatomoclínico, mas muitas vezes não, tá? Então tem que ficar bem claro isso quando você olha um laudo de patologia pulmonar e quer resumir o laudo nesse diagnóstico. Isso não vai ser útil para você ter um diagnóstico acurado do seu paciente. Por fim, esse último bloco do diagnóstico anatomoclínico e comentários, onde aqui sim a gente tem o clímax do laudo, porque ele faz as ligações entre
o padrão morfológico e a história clínica. Então, ele torna dinâmico todo aquele processo. Para isso, ele dá perspectivas, né? Essa morfologia pode ser compatível com esse padrão clínico, essa morfologia pode favorecer essa etiologia pensada por causa disso, daquilo, né? Então, ela dá condições da gente fazer hipóteses, né? Então, ela dá condições da gente pensar na fisiopatologia, tá? Então, é realmente a ponte entre a morfologia e a clínica, tá? Muitas vezes a gente usa aqui o subjuntivo, né? No português aí, quem não lembra, o condicional, né? Seria, poderia, faria, soubesse, né? Então são frases condicionais, porque elas dependem do que? Da clínica com a morfologia, né? Então aqui a obrigação do patologista é levantar todas as possibilidades frente ao quadro clínico, ou seja, frente ao background e frente aos fatos, que é a morfologia, e dando então esse processo dinâmico de interpretação fisiopatológica da doença do paciente, tá? Então aqui sim, o diagnóstico anatomo-clínico é de fato o diagnóstico que está mais próximo do diagnóstico etiológico, porque ele faz as ligações, ele faz as pontes, né? E eventualmente a gente pode então definir um diagnóstico etiológico ou um diagnóstico de probabilidade etiológica, tá? O que é bastante comum na patologia pulmonar, tá? Então, muita atenção aqui. Percebam que é um laudo relativamente complexo, no sentido de que cada tópico traz informações importantes e que o clínico, o pneumologista, o cirurgião torácico, ou seja, quem está avaliando esse laudo, tem que raciocinar e pensar em cima do que está escrito para poder, então, tomar a melhor conduta terapêutica, certo? Bom, como consequência prática para vocês de correlação clínica, a gente saiu de um laudo gold standard, fechado, definido, absolutista, ou seja, é ou não é, o que não é verdade, que era baseado só na morfologia, para um laudo de interpretação, um laudo interativo, um laudo multidisciplinar, um laudo baseado na intersecção entre a morfologia e a clínica, promovendo então a discussão multidisciplinar, promovendo a interação, promovendo o filme, promovendo o processo dinâmico. E eu acredito que esse laudo equivale muito mais a o que vocês conhecem como interconsulta do que como um exame laboratorial, como se é dito. Por quê? Porque o clínico pede a opinião de outro médico sobre determinado assunto. Isso é uma interconsulta. Então, o patologista deve, como médico, avaliar aquela condição clínica, avaliar a morfologia, que é o seu conhecimento específico, e dar uma resposta ao clínico. Isso acontece em qualquer área. Você está com um paciente e tem um problema renal, um problema neurológico, um problema cardíaco, você pode pedir uma opinião de um especialista que não é da sua área, né? No hospital isso se chama interconsulta. Então, você não sabe tudo de cardiologia, não sabe tudo de renal, não sabe tudo de neuro. Então, o médico especialista, né, então vamos pôr aqui o cardiologista como exemplo, vai receber aquele seu paciente com aquela sua história mais pneumológica e vai, então, com o conhecimento específico dele, tentar chegar a alguma conclusão diagnóstica ou alguma terapêutica mais efetiva e vai te devolver esse paciente. É a mesma coisa com a patologia. Então, a patologia é uma interconsulta que, ao invés de você mandar o paciente, você manda um pedacinho dele, uma biópsia,
para ser avaliada, né? E a gente, da mesma forma que qualquer médico, precisa ter a história clínica muito bem contada para poder entender aquilo que se encontra. Imagine um médico recebendo uma interconsulta em que o paciente não conta a história e não tem nenhuma história escrita, e ele vai se basear unicamente pela semiologia que ele faz no paciente. Vocês acham que isso é possível? Não. Então, aqui, o laudo de patologia pulmonar é uma interconsulta, ok? Bom, e como dica bônus dessa aula de hoje, eu quero ressaltar que o conhecimento histomorfológico e imunistoquímico, ele é crítico não só para o patologista que vai liberar o laudo, mas o pneumologista também deve saber um pouquinho disso, e não só o pneumologista, os médicos de forma geral, os clínicos, e os cirurgiões torácicos e os cirurgiões que têm relação com tórax, também é muito salutar que saiba um pouco. Por quê? A hora que você pega um laudo, né, você consegue entender os fatos. Então, você não precisa ter toda essa profundidade de conhecimento, mas há algumas coisas em patologia pulmonar todo médico deve saber, tá? Então fica a dica aí para vocês seguirem o nosso canal, estudar um pouquinho mais a patologia pulmonar, que isso vai aumentar muito a acurácia diagnóstica dos seus pacientes e assim a sua satisfação pessoal e financeira, tá? Então, o estudo histomorfológico e o estudo imunistoquímico deve fazer parte aí dos seus planos de 2021. E por hoje é só, pessoal. Muito obrigado aí. Deixa seus comentários, o que você achou, qual tipo de laudo que você pega, você faz essas interpretações. E até a próxima. Um abraço.